Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Nós vamos nesta noite, irmãos, meditar na palavra de Deus sobre o título Pregação Poderosa. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Que diz assim: E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vou repetir. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória a Deus. Este, irmãos, com certeza foi um culto abençoado e poderoso. Porque logo após a pregação da palavra de Deus, aliás, ainda estava, como diz aqui, Pedro ainda estava, dizendo algumas palavras da pregação, e o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. Meditando neste texto, nesta tarde, eu fiquei pensando, irmãos, que todos nós lemos nas Escrituras as maravilhas que Deus fez através de muitas pregações, usando os seus servos, e às vezes nós nos perguntamos por que hoje não acontece o mesmo? Por que antigamente nós víamos crentes sendo batizados no Espírito Santo e hoje não vemos mais com tanta frequência? Ou raramente nós vemos alguém sendo batizado no Espírito Santo? Será que Jesus mudou? Eu creio que não. Então hoje, mediante a palavra de Deus que nós vamos meditar, nós queremos, irmãos, aqui, identificar nesse texto, aonde houve a pregação de Pedro, alguns elementos que conduziram a esta pregação ser tão poderosa e maravilhosa. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A primeira coisa que nós vemos neste capítulo, Atos dos Apóstolos, número 10, é que ele trata da conversão de Cornélio, centurião Cornélio. Este homem, como diz a palavra de Deus, era um homem que era temente a Deus com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, então era uma pessoa boa. E para concluir este versículo que estávamos lendo, diz que ele também orava a Deus. E este é o primeiro ponto, irmãos, que nós queremos observar. Para que nós possamos voltar a ter o poder do Espírito Santo no nosso meio, para que as pregações sejam também, tenham o seu efeito em não só despertar a fé nos corações, como também permitir que o Espírito Santo de Deus venha se apresentar e ser derramado sobre o povo de Deus, é necessário, irmãos, que nós estejamos orando, desejando que verdadeiramente a presença de Deus esteja no nosso meio. Então nós vemos aqui primeiro, Cornélio, no versículo 2, parte B, que nós acabamos de ler, ele orava a Deus. E também era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Então há duas coisas importantes aqui. Precisamos, irmãos, sermos piedosos e orarmos a Deus. Ou seja, desejar e também procurar obedecer a Deus. Porém, Cornélio ainda não era convertido. E por ele não ser convertido, era necessário que alguém lhe pregasse o Evangelho. O outro, irmãos, integrante dessa história do capítulo 10, um dos principais integrantes,
é o apóstolo Pedro. Este diz a palavra de Deus no versículo de número 30, que ele estava, no versículo, não de número 30, mas no versículo de número, vamos encontrar aqui, no 30 diz que, na verdade, Cornélio estava orando a hora nona, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, para os irmãos verem, né? Naquela época eles tinham o costume de orar várias vezes ao dia. Isso é um item muito importante que nós vemos. Eles tinham desejo, embora Cornélio não fosse um judeu, tinha, né, por prática, buscar a Deus, clamar a Deus, ainda que ele nem convertido fosse ainda. Mas nós vamos encontrar no capítulo de número 10, capítulo número 10, versículo 9, também que Pedro, irmãos, buscava ao Senhor durante o dia. Diz assim no versículo 9, no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Na contagem bíblica, a hora sexta significa ao meio-dia. Pedro também estava, irmãos, em constante oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós deduzimos aqui? Que nós, mais do que nunca, precisamos seguir as recomendações da palavra de Deus, de orarmos. E quando falamos orar, claro, precisamos orar por muitas coisas, por muitas necessidades, mas precisamos, nesta última hora, também orarmos, irmãos, por um avivamento espiritual das nossas vidas, nas nossas igrejas, porque está muito próximo a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós precisamos, mais do que nunca, da ajuda, do poder do Espírito Santo. Glória a Deus em nosso meio. Aleluia. E a Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o capítulo 51, verso 7 de Salmos, o Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A uma oração de um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que nós não somente precisamos orar, mas precisamos nos apresentar diante de Deus com um coração quebrantado, com um coração verdadeiramente arrependido dos pecados que cometemos e desejando buscar de Deus esta comunhão que nos faz sentir a sua gloriosa presença e também a presença maravilhosa do Espírito Santo. No tópico 2, um elemento 2, que nos faz, irmãos, entender o porquê essa pregação foi tão poderosa, a ponto do Espírito Santo vir sobre eles, é que eles foram obedientes à revelação divina. Obedientes à revelação divina. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele, se nós estivermos buscando a sua face, se nós crermos, se nós clamarmos, como eu disse aqui, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor, irmãos, é poderoso e Ele tem prazer em nos revelar os seus segredos. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Glória a Deus. E nós vemos inúmeras passagens na Bíblia que vão nos mostrar Deus revelando coisas maravilhosas aos seus servos. Muitas vezes sobre acontecimentos futuros, mas também sobre acontecimentos futuros no sentido bíblico, né, da igreja, daquilo que vai ocorrer com a igreja, dos tempos vindouros, das futuras dispensações, como foi revelado a Daniel, mas também Deus revela coisas muito menores às vezes no nosso próprio viver, como era revelado a José em sonhos. Deus revelava a José, revelou a José quando ele deveria ir para o Egito, quando ele já poderia voltar do Egito. Então, são exemplos que a Bíblia nos dá. E neste capítulo número 10, nós vamos ver, no versículo de número 3 ao 7, Deus enviando um anjo a Cornélio para que orientasse a ele de que ele precisava chamar a Pedro, para que Pedro viesse até a sua casa, para lhe dizer o que ele deveria fazer.
Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus não deu a resposta diretamente a Cornélio do que ele deveria fazer para ser salvo. Porque a Bíblia nos deixa claro que quem prega o Evangelho são homens. Deus incumbiu os homens de pregar o Evangelho, e não anjos. O anjo veio para dizer a Cornélio que ele precisava chamar a Pedro. Pedro precisaria vir para pregar a ele. Então nós vemos que Deus dá essa revelação a Cornélio. Aleluia. E ele obedientemente atende e envia os seus servos, conforme o Senhor havia revelado a ele, o local, a casa, para que pudessem procurar Pedro e chamá-lo para que ele viesse. Do outro lado, Pedro, judeu, tinha por regra não considerar os gentios como dignos de receber as coisas concernentes ao Evangelho, as coisas de Deus, as promessas. E ele estava, como eu disse, na hora sexta, subiu ao terraço para orar. E lá o Senhor também lhe dá uma revelação de que ele, primeiro, não deveria fazer acepção de pessoas. E segundo, que ele deveria atender aqueles que fossem lhe procurar para ir com eles até a casa de Cornélio. Glória a Deus. Duas revelações o Senhor concede aqui, irmãos. E os dois são obedientes à revelação divina, atendendo aquilo que Deus lhes havia ordenado a fazer. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, versículo de número 7. E retirando-se o anjo que lhe falava a Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Glória a Deus, aonde estava Pedro. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Agora vejamos o versículo de número 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estáis aqui? E eles lhe disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui, tanto um quanto o outro foram obedientes à revelação divina. Agora, para sermos obedientes à revelação divina, precisamos da revelação. E o que vai nos levar à revelação? Estar na presença de Deus. Orar. Nós precisamos, mais do que nunca, nos esforçar para orarmos a Deus. Para termos nosso devocional diário de buscar a Deus. Estabelecer um horário no dia, aonde nós vamos dedicar exclusivamente para nos apresentar diante de Deus, falar com Deus e ouvir aquilo que Deus também tem para falar conosco, para revelar a nós. Muitas dessas revelações já estão na própria palavra, e nós reconhecemos a palavra como a maior revelação de Deus para as nossas vidas. Mas Deus ainda tem mais coisas que Ele quer e às vezes precisa nos revelar. Mas se nós não fizermos como fez Cornélio, como fazia Pedro, de estarmos na presença de Deus, então nós perdemos esse privilégio que o Senhor nos concede de termos acesso ao sobrenatural e a ter o conhecimento das coisas que somente Deus conhece e sabe antecipadamente. Glória a Deus. Item 3, que eu observo aqui, irmãos, para que verdadeiramente uma pregação possa ser poderosa. União, cooperação entre os irmãos. Versículo de número 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles,
e foram com ele alguns irmãos de Jope. Cornélio recebeu a revelação de Deus que era para chamar quem? Pedro. Pedro recebeu a orientação do Espírito que era para ir com aqueles servos de Cornélio. Mas olha a prontidão desses irmãos que estavam em Jope e que também acompanharam a Pedro. Irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Também nós vemos em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, irmãos, biblicamente falando, é importante que nós não andemos sós. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. Tanto é que Jesus, quando enviou os seus discípulos, enviou de 2 em 2, quando enviou os 70, enviou de 2 em 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é importante nós entendermos e observarmos, porque é um ensinamento bíblico. Então, quando estivermos evangelizando, quando formos em algum lugar, é melhor sempre estar em 2 do que um só. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nisto nós vemos o que? União, cooperação entre os irmãos. Veja que maravilhoso. Pedro foi até a casa de Cornélio e os irmãos, alguns irmãos foram com ele. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quarto elemento que nós vemos aqui: amor e interesse pela salvação dos outros. Versículo de número 24. Agora da parte de Cornélio. Olha só que maravilha. Este homem não estava somente buscando a sua salvação, mas ele queria a salvação de outros também. Ele diz aqui: no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aleluia. Glória a Deus. Está provado, irmãos, na história, que as pessoas que mais ganham almas usam exatamente o quê? A sua influência e o seu relacionamento, aquelas pessoas mais próximas do seu convívio. São as pessoas que vão dar ouvido e vão acreditar em nós. Ainda que, às vezes, se é muito próximo, né? Aí entra em outro ponto. Por exemplo, Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa. Mas eu estou dizendo daqueles que às vezes são nossos amigos, né? Aqueles que nós temos contato, essas pessoas, este é o campo missionário de cada um de nós, para ganharmos as almas para o Senhor Jesus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E Cornélio, irmãos, não era ainda nem convertido, mas já tinha no seu coração o desejo de alcançar outros para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E o que isso significa? Amor. Amor às almas. Por quê? Porque aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, nós sabemos que estão condenados. Condenados ao quê? À perdição eterna. Se nós, irmãos, aproveitando que estamos passando essa pandemia, se nós tivéssemos conhecimento de um remédio, ou seja ele, por exemplo, um remédio natural, que a gente pudesse oferecer a alguém, e esse remédio fosse a cura, né, para a Covid, e essa pessoa está lá desenganada, nós não faríamos de tudo para levar esse remédio até ele, para ajudá-lo a saber que existe esse remédio? Aleluia. O homem sem Deus, irmãos, está doente, enfermo e condenado à morte eterna. É a mesma situação, só que pior. Por quê? Porque a morte eterna, depois que o homem partir dessa terra e partir sem salvação, não haverá mais como ele retroagir. Será para sempre perdição eterna e condenação. Então é urgente que nós entendamos que amar alguém nos leva a falar de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência, porque isso vai despertar em nós esse desejo maior de falar de Jesus às pessoas. Mesmo que elas não gostem, mas nós devemos pedir a sabedoria de Deus para, de alguma maneira, falarmos do amor de Deus a elas, para que elas venham ao arrependimento e à salvação, se abrirem os seus corações. Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
Temos que fazer aqui, né, uma análise em nós mesmos. Será que nós estamos falando de Jesus para as pessoas? Ou será que nós estamos falando de outros assuntos, né, que não são tão prioritários? Não há um assunto mais prioritário do que Jesus. Glória a Deus. Porque trata-se da salvação e das coisas eternas. Item 5. Nós vamos ver nesse texto, irmãos, o reconhecimento de que a glória só pertence a Deus. Versículo de número 25. Leiamos. E aconteceu que, entrando Pedro na casa, né, de Cornélio, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Agora o versículo 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, este é um perigo muito grande da de se autogloriar ou de aceitar a adoração. Veja aqui o cuidado que teve Pedro em não aceitar de maneira alguma que Cornélio fizesse isso, mas colocou-o em pé, dizendo: eu também sou homem como você. Então, nós como homens, né, sabemos disso, que a glória só pertence a Deus. A Bíblia diz, o próprio Deus diz: a minha glória não darei, né, a ninguém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, nós vamos entender: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aceitar, irmãos, adoração, não podemos nunca, né, aceitar de maneira alguma. Inclusive, precisamos tomar cuidado até com elogios, que às vezes nós podemos receber. Se alguém nos elogiar, o pastor Placide sempre tem, né, por costume dizer isso e fazer isso, principalmente. Se alguém fala alguma coisa, ele fala, né, glória a Deus por isso, né? Então, irmãos, essa é uma forma de nós transferirmos. Ele fala mais claramente ainda isso: eu transfiro esta glória para Deus. Ele usa essa expressão: eu transfiro essa glória para Deus. Nós devemos sempre fazer isso, seja no sentido, né, aqui espiritual do culto, mesmo nos outros afazeres, né, que às vezes alguém possa nos elogiar, mesmo que nós não possamos às vezes declarar, mas no nosso coração vamos sempre dizer: eu transfiro, Senhor, esta glória para Ti. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E Pedro mostrou, né, este conhecimento de que a glória só pertence a Deus. Isto é muito importante para nós. 6. Quebra de paradigmas e discriminações. Versículo 28. E disse-lhes, Pedro disse a eles: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Glória a Deus. Então aqui nós vemos, irmãos, olha a quebra de paradigma. Os judeus, eles tinham, né, a recomendação, como disse aqui Pedro, de que não era lícito um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas o próprio Deus disse para Pedro, para ele não fazer impuro, né, aquilo que Deus, né, já havia santificado. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque em Cristo Jesus, esta questão de separação, ela se foi, né? A Bíblia diz que não existe mais, irmãos, aleluia, glória a Deus, nem judeu, nem grego, mas todos que vêm ao arrependimento, agora, né, se tornam, por crerem em Jesus Cristo, filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas para Pedro, que era formado no judaísmo, era muito difícil entender isso. Por isso que Deus precisou dar uma revelação a ele. Os irmãos consultam a revelação que foi dada a ele, né, de um lençol e dos animais que também não eram permitidos aos judeus, né, comerem. E Deus mesmo disse a ele: mata e come. Porque era uma representação de que nada era imundo daquilo que Deus havia santificado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas falando de coisas espirituais, que os gentios, como era o caso de Cornélio, também tinha, né, agora em Cristo acesso
à salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quebra de paradigmas e discriminações. Mas, irmãos, há muita discriminação ainda no meio evangélico nos dias de hoje. Muitas discriminações. Eu mesmo passei por algumas. E nós precisamos vigiar, porque podemos, até às vezes, por uma questão de zelo, discriminarmos algumas, criarmos situações de discriminação. Podemos discriminar um irmão porque ele é de uma outra denominação. Às vezes, simplesmente porque um ou outro costume é diferente. Questões doutrinárias bíblicas, sim, né? Que existem seitas. Seitas, obviamente, nós temos que entender quais são, mesmo assim não devemos, né, falar mal de maneira alguma, mas devemos saber distinguir, para que não sejamos levados por nenhum tipo de vento de doutrina, né, falsa. Mas, irmãos, há muitas coisas, muitos cristãos que são cristãos, né, sinceros, verdadeiros, e às vezes simplesmente por causa de um ou outro costume nós podemos, né, fazer discriminação. Mas quem somos nós para discriminarmos? Aqueles a quem Cristo salvou. Aquele a quem Cristo morreu para dar a ele o perdão. Não podemos. Então precisamos estar atentos. E muitas vezes nós podemos criar discriminações até sem percebermos isso. É possível que façamos. Por uma questão cultural, por uma questão, né, religiosa, que talvez nós podemos criar discriminações. Mas Deus não se agrada destas coisas, porque a Bíblia nos revela claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Deus está pronto para salvar a todos, sejam eles ricos, sejam eles pobres, sejam eles de qual for a nacionalidade, raça. Deus está pronto a salvar a todos os homens, bastando somente que eles se arrependam dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, e estejam dispostos a obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, item 7, é o último. Humildade do pregador e prontidão dos ouvintes. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Humildade do pregador e prontidão dos ouvintes. Versículo 29 diz assim: pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pedro dizendo a Cornélio, né? Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-te? Irmãos, olha que exemplo maravilhoso de Pedro. O Espírito Santo tinha falado para ele ir lá. Os servos já haviam dito a ele, né, que Cornélio pediu para ele ir lá, né, para falar acerca de Deus. Mas chegando na casa de Cornélio, ele pergunta a Cornélio, né, por que mandaste chamar-me? A Bíblia diz, irmãos, em Tiago, que nós devemos ser, né? Olha aqui que interessante que diz em Tiago. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós vemos isso em Pedro. Agora vamos ver em Cornélio também. Olha que interessante. Cornélio também vai dizer no versículo 33, parte B, né? Agora é a prontidão, na verdade. A prontidão dos ouvintes. Versículo 33b diz: estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que for ordenado da parte do Senhor. Glória a Deus. Prontidão para ouvir, né? Teve a educação de perguntar primeiro, ouvir primeiro por que Cornélio tinha chamado ele, ainda que ele já sabia mais ou menos o que era. E agora Cornélio, né, depois de explicar a Pedro por que havia chamado, ele repete, né, que ele teve a visão, explica a Pedro. Mas no final ele enfatiza dizendo: agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que for ordenado da parte do Senhor. Então, irmãos, para que nós possamos ver o poder de Deus, nós precisamos ter esta disciplina. Nós precisamos ter este cuidado e principalmente essa disposição de coração para ouvirmos tudo. Eu enfatizei aqui, tudo, não é só uma parte, mas tudo que o Senhor tiver ordenado, né, para que seja transmitido a nós. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, finalmente, aí Pedro abre a sua boca e começa a fazer a pregação poderosa. Glória a Deus.
que antes dele finalizar, nós lemos no versículo 44, né? Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. Mas o que será que Pedro pregou? Este é texto, né, para a segunda parte desta mensagem. Mas resumidamente, eu posso dizer para os irmãos que Pedro, irmãos, pregou Jesus Cristo. Mensagem cristocêntrica. Pedro falou da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da sua morte e também da sua ressurreição e do triunfo de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso nós transmitiremos, analisaremos esta pregação em uma outra ocasião, quem sabe no próximo mês, se Deus permitir, a parte 2, né? Da pregação poderosa, dizendo que pregação foi esta. Glória a Deus. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos desta meditação é que Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Ora, se ele não mudou, então quem mudou? Os ouvintes, os obreiros é que mudaram. Mas Jesus não muda. Glória a Deus. E jamais mudará. Então, irmãos, cabe a nós fazermos uma reflexão hoje de que nós precisamos, mais do que nunca, voltarmos, né, ao primeiro amor. Glória a Deus. Como disse Deus, né? Como disse Jesus a João, para que ele transmitisse à igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Glória a Deus. É uma mensagem poderosa, todos nós cristãos devemos ter na nossa vida. O primeiro amor. Aquele amor de quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que não tinha impedimentos, que não tinha dificuldades, que não tinha barreiras, para orar, para ler a palavra, para estar com os irmãos, para buscar a Deus, para servir ao Senhor, para pregar para os outros. O primeiro amor, aquela alegria, não pode sair da nossa vida. Se saiu, precisa voltar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como foi dito pelo próprio Jesus nesse texto, né? Em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. Não podemos, irmãos, como disse também Jesus a uma outra igreja, nas cartas, né? As igrejas em Apocalipse, dizendo que nós não podemos ser mornos. Melhor seria se fôssemos frios, né? Do que ser mornos. Melhor ainda, sermos aquecidos, né? Cheios do poder de Deus, né? Quentes. Porque o morno, Jesus disse, vomitar-te-ei da minha presença. Aleluia! Porque o morno é aquele que não sabe se é ou não é, né? É aquele que está em dúvida. Nós costumamos dizer, aquele que fica em cima do muro. Isso não pode. Jesus não